Fala pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou João Felipe Jutsi, sou estudante de medicina, estou atualmente no sexto período da faculdade e eu sou monitor de semiologia, fui monitor também em outro período e sempre gostei muito e estou trazendo essas aulas para vocês. Se você acabou de cair aqui de paraquedas, aqui estamos na aula parte 2 de 3 sobre anamnese, tá? Então já tivemos a parte 1. Na parte 1 a gente falou sobre os aspectos gerais, identificação, QPD e HDA, e hoje vamos falar sobre interrogatório sintomatológico. Se você não assistiu a aula 1, volta lá, olha aí no canal, volta e assiste a aula 1 para vir para 2, tá bom? Vamos lá, só vou mudar minha câmera para a gente começar, né? E antes de começar, eu sempre gosto de fazer um agradecimento aos monitores que tiveram comigo. A gente sempre trocou muito material, a gente sempre se ajudou muito. Então, os monitores aqui fazem um agradecimento a eles. E a Dr. Felipe César também, que foi o tutor que eu acompanhei, né, que eu fui monitor. E sempre, enfim, foi algo muito enriquecedor e aprendi bastante. Então, deixa aqui o agradecimento a esse pessoal. E falar também a fonte que eu usei para fazer essa aula, tá? A fonte que eu usei foi o Portinho, o Exame Clínico, 8ª edição. Gente, quem gosta de semiologia tem que ver esse livro, tá? Eu falei nas outras aulas, vou repetir. Esse livro daqui é o mesmo que ouro, tá? É o mesmo que ouro. Quem gosta de semiologia, sério, ele é bem didático, bem fácil de ler, bem fácil, enfim, incrível. Dê uma olhadinha aí no Portinho. Eu vou, tipo, claro que não foi tudo que eu tirei de lá, mas boa parte, o grosso da aula foi de lá, tá bom? Vamos começar, vamos de conteúdo, vamos embora. O objetivo de hoje é a gente falar sobre IS, o interrogatório sintomatológico. Então, assim, o pessoal tem muito medo do interrogatório sintomatológico. Estudante sempre fala, meu Deus, o IS é muito difícil, meu Deus, eu não sei IS, nunca vou saber IS. Então vamos com calma, respira, assim, esquece todo o preconceito que você tem sobre o interrogatório sintomatológico e vamos embora, tá? Primeira coisa, por que a gente precisa fazer, né? O que é o IS? O IS nada mais é do que um complemento da HDA, sabe? Ele documenta a presença ou não de sintomas em cada sistema do corpo. A gente meio que faz um scan, sabe? Pega assim um raio-x do paciente todinho, fazer um check-up geral, da gente saber da cabeça aos pés do paciente como é que ele está se sentindo, como é que é, se ele tem alguma coisa para não passar nada batido, sabe? Então, às vezes, o paciente julga como não importante, ele não sabe, ou então a gente mesmo não perguntou no HDA, faz parte, ninguém consegue fazer uma HDA tão perfeita, a gente tem que fazer o IS, a gente tem que estar lá, tá? Então, é basicamente isso, eu vou dar um exemplo aqui da nossa situação atual que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia do coronavírus. E assim, já imaginou um paciente chegar no seu consultório e você passar batido um diagnóstico de corona, sabe, de Covid? Então, complicado, sabe? Complicado. E o IS entra aí para isso. O paciente vai chegar lá, pode chegar com qualquer queixa, pode estar com uma HDA totalmente diferente, mas você tem que fazer algumas perguntas, você tem que estar lá fazendo o IS, porque aí quando você perguntar, tá sentindo cheiro, ou tá sentindo gosto, o paciente que não, falar que não, aí você já isola, enfim, todo o protocolo, todo o, o protocolo mesmo que a gente tem de segurança, e assim, não só no Covid, né? A gente pode fazer um diagnóstico diferencial, ou então algumas coisas que passaram batido que não foram feitas, né? No Portinho até ele dá o exemplo do paciente com diabetes, que normalmente a diabetes sempre passa batido, e quando chega lá no IS, a gente pergunta e aquelas queixas principais, né, de ir ao banheiro, várias vezes no dia, à noite, sabe? Então, enfim, é basicamente isso. E aí uma pergunta que todo mundo fala, que todo mundo pergunta, que eu escuto sempre, que é assim, João, fui no médico, nunca fizeram o IS comigo. Acompanhei o médico, ninguém fez. Nunca na minha vida, em todas as consultas que eu já fui, nenhum fez o IS comigo. O IS é uma HDA bem feita, substitui o IS. O IS não é um elemento da anamnese, é algo extra. Gente, não, tá? Não, pelo amor de Deus. O IS, ele é um elemento da anamnese igual a qualquer outro, tá? Ele é insubstituível e a gente tem que fazer ele sempre, tá? Ele é um elemento indispensável no exame clínico. Então, assim, não tem HDA que faça
nem tem HDA mais bem feita do mundo que suprime o IS. A gente tem que fazer. Claro, uma boa HDA, uma boa HDA, ela deixa pouca coisa pro IS, sabe? O IS fica muito mais curto. Mas sempre tem que fazer, tá bom? Vamos lá. Vamos para a semiotécnica. Como é que a gente vai fazer esse S, né? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, importantíssimo, a gente tem que explicar para o paciente que a gente vai fazer uma série de perguntas que vai ser sobre o corpo dele todo, né? Sobre da cabeça aos pés, mesmo que não tenha relação com a queixa. Então, às vezes o paciente chega com uma dor de garganta e a gente vai ver que a gente vai perguntar sobre o ciclo menstrual ou então sobre a região geniturinária do paciente. E aí ele pode perguntar, pô, pra que ele está perguntando isso? Ô, doutor, meu problema é na garganta. Então, é sempre importante todo mundo estar a par de tudo e a gente explicar para ele que a gente precisa fazer essas perguntas. Certo? Vamos começar, vamos lá. Não é obrigatório fazer nessa ordem, porém é mais fácil, é a que o Portinho coloca dos sistemas para você não deixar passar nenhum. Vou colocar isso aqui na hora que bate o olho, eu sei que bate desespero, calma, respira, de novo. Vamos fazer uma por uma ordem lógica, certo? Vamos passar um por um de ordem lógica. Essa aqui é a ordem que o Portinho bota os 13 sistemas assim que ele fala que a gente tem que passar. Vou passar um por um de uma forma um pouco adaptada, que é a forma como eu aprendi, a forma como eu faço também. Mas basicamente sempre segue uma lógica, sabe? A gente primeiro pergunta dos sintomas gerais, aí depois pele, fâneros, né, unha e cabelo. Aí passa cabeça, pescoço, tórax, abdômen, geniturinário. Aí vamos para hemolinfopoético, endócrino, aí muscular, né? Eu normalmente junto esses, o músculo esquelético, e aí artéria, vasos, enfim, veias, aí sistema nervoso e depois o exame psíquico, tá? Das condições emocionais, que também eu coloquei esses dois juntos, mas você faz separado na hora. Quando chegar lá e detalhar, eu vou falar direitinho. Tá bom? Basicamente isso, essa é a ordem que o Porto coloca, não necessariamente é obrigatório fazer essa ordem, mas você tem que fazer tudo, tá? Você tem que saber de cabo a rabo, e essa ordem que normalmente todos os médicos seguem, que é a ordem mais crânio-caudal, assim, tá bom? Aí, o que é que eu pergunto em cada coisa, como é que eu vou lembrar disso tudo? Gente, vou passar aqui vários slides, vai ter cada um dos sistemas com as perguntas, certo? Que a gente faz. E aí, claro que você não faz todas sempre, e eu vou deixar aqui várias opções. Então, esse vai ser uma aula que vai ter muito print. Peguem, tirem print, anotem aí as perguntas e vão treinando, tá? Se você seguir essa ordem, se você seguir a ordem de pensamento, que você vai de cima para baixo e depois você vai, enfim, você vai de cima para baixo, aí hematologia poético, endócrino, muscular, né, muscular e ósseo, e aí artéria, veia, vaso, nervoso e psíquico, né? Você, falando assim, você falar de primeira é meio difícil, você acha que nunca vai decorar, mas decora, tá? Uma hora chega, é treino, 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 tá bom? Treinem. Treinem em casa, treinem com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia, o namorado. Eu acabei de perceber que tomara que não tenha cortado os outros slides, mas minha câmera tá grande, né? Tomara que não tenha cortado os outros slides. E treinem com todo mundo que tiver em casa, tá bom? Vamos lá. Vou até conferir se cortou, mas enfim. Vamos lá. Geral, certo? O que é que a gente vai perguntar? A gente vai perguntar o sintoma geral mesmo do paciente, tá? Se ele sentiu febre, se ele sentiu fraqueza, perda de peso. Se perdeu peso, quanto? Quanto tempo, certo? Sentido cãibra, calafrio, sabe? Algo mais geral do corpo todo. Mas principalmente essa questão da febre, perda de peso é bem importante aqui, tá? Aí é importante, legal pra vocês, eu vou pro próximo, mas antes de eu ir, você já pensa qual é, tá? Depois de geral vem pele e fâneros, tá? Então, na pele, o que é que a gente pergunta? Sentiu alguma diferença? Sentiu viu alguma mancha? Sentiu alguma coceira na pele? O cabelo, como é que ele tá? Ele tá caindo mais que o normal? Como é que ele tá? Tá consistente, né? As unhas, como é que tá as unhas? Estão caindo, estão quebráveis, né? Estão crescendo, enfim.
Você pergunta sobre tudo, né? A mancha na pele, coceira, cabelo, se está caindo ou não, e a unha, como é que está o estado da unha. Passou para elifâneros, a gente vai crânio caudal, né? Então na cabeça a gente começa olhos. Como é que tá seus olhos? Está conseguindo enxergar bem? Não está vendo bem? Tá com alguma dificuldade de ver no escuro? O senhor está sentindo o olho seco? Está sentindo alguma dor no olho, o olho coçar? Sabe? Aí olho, depois do olho, ouvido. Mesma coisa, como é que tá o ouvido? Tá conseguindo escutar direito? Tá saindo alguma secreção? Se você sentiu sair sangue pelo ouvido, certo? Nariz. Nariz, como é que tá? Sentiu alguma dificuldade na respiração? Importantíssimo. Pim, 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 Covid. Tá sentindo o cheiro das coisas? Como é que tá? Sentiu alguma dor nessa região? Tá espirrando ou não tá espirrando, sabe? Tá com secreção, muco, tá saindo sangue pelo nariz? Boca. Como é que tá a boca? Tá sentindo alguma mudança de hálito? A saliva, tá com saliva excessiva? Como é que tá essa questão da saliva? Sentiu alguma dor na boca? Tá, como é que tá o apetite? Tá comendo bem? Como é que tá o gosto? Tá sentindo gosto das coisas? Plim, 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 Covid, tá? Faringe e laringe. Vamos lá. Você vem sentindo alguma dificuldade, algum incômodo para engolir, ou alguma dor? Sentindo algum pingarro, ou algum raspar? Tem algum sentido como se tivesse muco na garganta? Certo? Tá sentindo rouco? Tá falando bem? Tá tossindo? Laringe, faringe, desce. Para onde agora? Tórax. Tórax a gente divide em dois. Respiratório. Como é que tá a sua respiração? Tá sentindo falta de ar? Tá sentindo alguma secreção quando tossiu? E no cardiovascular, sentiu alguma dor no coração? Tá sentindo alguma diferença na pele, né? Tá ficando mais azul? Sentiu o coração bater alguma vez? Beleza? Tórax foi. Depois de tórax vem geniturinário. Ou gastrointestinal, desculpa, gastrointestinal. Gastrointestinal. Sentiu alguma dor na região da barriga? Tá indo ao banheiro bem? Como é que tá ainda? Como é que tá essa frequência? Tá fazendo cocô? Como é que tá? Como é que é a consistência do cocô, sabe? Aí você pergunta com jeitinho, né? Claro. Eu tô aqui dando só os exemplos. Sentiu enjoado? Tá se alimentando bem? Notou a presença de gases, sabe? Várias perguntas aí, tem aí um bocado. Geniturinário. Importante. Na parte genital. Perguntar. Notou alguma lesão na região? Aí se for do homem, do pênis, da mulher ali na região da vagina. Sentiu algum odor diferente? Aí na mulher você pode também destrinchar o ciclo menstrual. Vai ter uma hora para isso lá na frente, também vai. Mas não tá errado você destrinchar aqui, tá? Como é que tá? Tá regular, irregular? Quantos dias? E o volume? Então, assim, importante perguntar. Aí, tá sentindo dor a fazer relação sexual? Importante. Tô no urinário. Como é que tá fazendo xixi direitinho? Tá sentindo dor ao urinar? Sabe? Coisas, questões importantes. Hemolinfopoético. Ó, aí acabou. Aqui é que mais confunde. Foi crânio caudal, cabeça, pescoço, tórax, gênito urinário. Aí agora passa. Hemolinfopoético. Isso aí o pessoal tem muita dúvida do que perguntar. Basicamente perguntar da questão do linfonodo, né? Se tem alguma íngua no corpo, um carocinho aqui no braço, sabe? Você vai perguntar dessa questão. No endócrino, o endócrino esse é difícil, de verdade. Mas aí você pode perguntar em relação ao ciclo menstrual, se você não perguntou antes, a desenvolvimento físico, se o paciente for atleta também, a questão da puberdade, se for adolescente, enfim, várias dessas questões mais endócrinas e metabolismo, como é que tá, se está acelerado, não tá, você pode perguntar aqui, tá bom? Vaso. Aí você vai perguntar, percebeu algum aparecimento de varizes? Ou você sentiu, aí, isso aí pode perguntar até na questão da pele também, se você consegue ver algum vaso no seu corpo, você olha, vê algumas artériazinhas, né, para o paciente entender, mas algumas veinhas assim na região da bochecha, sei lá, em alguma região da extremidade da pele, sabe? E aí você pergunta, mas principalmente essa questão da varize, certo? Aí, músculo esquelético. Viu que eu juntei, né? Normalmente ele faz ossos, articulações e muscular. Normalmente eu já pergunto, já junto os dois juntos, tá? Mas o Portinho manda fazer separado.
Aí, notou alguma dor na articulação? Sentiu alguma dor muscular? Nas costas, sentiu alguma dor, desconforto? Tem alguma coisa diferente? Tem alguma dificuldade em abrir as mãos após ter fechado elas? Sabe abrir e fechar as mãos? Como é que tá? Então, algumas perguntinhas aí básicas de cada um. E aí, nervoso emocional, aqui só tem perguntas, eu acho que do emocional, né? Mas do nervoso, você pode perguntar: você está com alguma dificuldade de memória, dificuldade de coordenação, está conseguindo pegar os objetos, está conseguindo, é, enfim, está conseguindo pegar os objetos, está se distraindo com facilidade? Tudo isso entra aí nervoso. E no emocional, importantíssimo, importantíssimo, tá? Importantíssimo, importantíssimo. Todo mundo foca, presta atenção que isso aqui é importante, importante, tá? Perguntar como é que o paciente está. Pode parecer besta, mas é importante. Tá se sentindo bem? Como é que você está emocionalmente? Está se sentindo ansioso? Está triste? Está feliz? Teve alguma mudança no seu emocional? Importante, tá? Isso aqui é importante. Faça e não pergunte. Então, bote aí, você perguntar sempre, 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 emocional, tá bom? Respira, foi todos, acabou-se. Vou dar um exemplozinho aqui no final de um caso, mas assista a aula com calma, vai passando um por um e pausando e fazendo as perguntas, vai treinando. Quis fazer essa aula aqui sozinha, porque realmente é uma aula mais densa, é uma aula mais decoreba, é uma aula mais difícil. E vai pausando em cada um e vai treinando, tá bom? Vou dar aqui o caso, respira, que foi um paciente que eu atendi lá no ambulatório. E foi um caso bem marcante porque na monitoria eu falei exatamente sobre isso, porque a gente, enfim, faz como se fosse ator, né, simula o paciente, e eu dei um caso muito parecido. E eu lembro que foi na sexta o caso parecido, e quando foi na quarta, eu peguei o mesmo paciente, assim, com a mesma queixa, e eu consegui aplicar, assim, e eu vou explicar para vocês. Então, o paciente era uma mulher que tinha uns 30, 40 anos, ela vinha sendo atendida lá no ambulatório do IMIP, de clínica médica, e ela vinha com a queixa de problemas com perda de peso já fazia mais de 2 anos, e que não conseguia perder peso e vinha ganhando muito peso ao longo do tempo. E aí ela tinha sido atendida no ano passado, né, um ano antes, em outubro, e eu atendi ela em março mais ou menos, então eram uns 4 meses de uma consulta para outra, 5 meses, enfim, de uma consulta para outra, e ela tinha saído da primeira consulta com hipóteses diagnósticas de síndrome da apneia obstrutiva do sono e hipotireoidismo, tá? E aí ela foi para a consulta e começou lá normal, como, enfim, fiz a identificação todinha. A queixa principal era esse problema da perda de peso. Na HDA, ela relatou um problema de deglutia, assim, um andor nessa região aqui do pescoço, como se ela tivesse um bócio, assim, sugerindo um hipotireoidismo. E foi bem interessante que nada fazia pensar no que foi, né? A gente tudo normal, o IS todinho normal. Quando chegou na parte do emocional, aí eu olhei pra ela e fiz: e como é que você está? Você tá bem? Aí ela olhou pra mim e começou a chorar, assim, bem muito, chorou, 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 chorou. E assim, eu não conseguia falar direito e foi bem emocionante, assim, tal, na hora. É... Enfim, foi. Ela explicou lá a situação da vida dela, de como é que ela estava, e ela na verdade estava com uma depressão bem grave assim, e tinha passado batido já fazia uns 2 anos, e tinha passado batido por causa dessa questão aí do IS, ninguém nunca tinha perguntado como é que ela estava. E foi bem assim impactante porque foi literalmente na época que eu estava dando monitoria do IS, na época que eu estava falando sobre isso e na época que eu vi assim a importância real do IS, sabe? E pra mim foi um caso muito legal porque foi na hora que eu bati o olho e fiz, pô, eu posso fazer a diferença, sabe? Eu tava a minha dupla, quando acabou a consulta, ela olhou pra mim e fez: João,
Eu nunca na minha vida ia pensar nisso e ela passar batido de novo. Sério, parabéns. E aí foi na hora que eu fiz, pô, eu consigo fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Foi um estalo muito forte pra mim. E, enfim, só pra deixar aqui pra vocês esse caso que para relatar assim a importância mesmo do Yes, não deixar nada passar batido e lembrar dessa parte emocional que mesmo lembrando fazer o Yes, quase ninguém pergunta, tá? Então pergunte se o paciente está bem, se ele está se sentindo triste, se está acontecendo alguma coisa. Realmente queira saber sobre ele, tá certo? Valeu, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí no comentário, pode mandar lá no Instagram. Obrigado por acompanhar essa aula. Essa aula parte 2, tá? Lembrar que vai ter a parte 3 e já teve a parte um. Próxima aula. Eita, eu esqueci de me mudar, né, pra cá. Mas enfim, próxima aula vai ser sobre antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vidas e condições socioeconômicas, pra gente acabar a anamnese. Tá bom, pessoal? Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.